Ao amanhecer de 17 de agosto de 1865, às margens do Arroio Iatay, um dos confrontos mais sangrentos e desiguais da Guerra do Paraguai estava prestes a explodir. Uma batalha que, apesar de decisiva, guarda mistérios, histórias ocultas, personagens esquecidos e lendas que sobrevivem até hoje entre as populações da fronteira. Antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva. Isso ajuda muito o nosso trabalho e mantém viva essa história incrível do Cone Sul. Hoje você vai conhecer a Batalha de Iatay como nunca foi contada. Para entender por que essa batalha aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo. A Guerra do Paraguai já estava a todo vapor. Após os ataques paraguaios, a cidade de Corrientes e a captura de barcos argentinos, a região do Rio Uruguai se tornou um palco de manobras estratégicas fundamentais. O comandante paraguaio Pedro Duarte, com um exército de aproximadamente 3.200 homens, foi enviado para garantir posições em território argentino e abrir caminho para as forças principais de Solano Lopes. Ele era uma Paikachev no tabuleiro de guerra de Lopes. Do outro lado, a Tríplice Aliança, formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai, não ficou parada. O general argentino Venceslau Paunero e o general uruguaio Venancio Flores, aliados do Império do Brasil, organizaram rapidamente suas forças para barrar o avanço paraguaio. Aqui já vemos a primeira grande diferença. Enquanto Duarte tinha pouco mais de 3.000 homens, a Tríplice Aliança juntou mais de 10.000 soldados apenas para esse enfrentamento. Era uma força quase 3 vezes maior, melhor armada e mais bem alimentada, pronta para esmagar qualquer resistência. A marcha do exército paraguaio, comandado por Pedro Duarte, foi uma verdadeira provação. Ele liderava homens cansados, exaustos e, acima de tudo, mal equipados. Relatos históricos apontam que, nos dias que antecederam a batalha, muitos de seus soldados já não tinham mais botas. Eles caminhavam com os pés enrolados em panos, um sinal claro da precariedade da tropa. Existe até uma história não oficial, contada pelos moradores mais antigos da região, que diz que alguns soldados paraguaios usavam casca de árvores para forrar as solas dos pés, uma prática desesperada, reservada apenas para situações extremas. Apesar de todas essas dificuldades, a tropa de Duarte tinha algo que nenhum dos seus inimigos possuía em igual medida: uma motiba absoluta e uma fé inabalável no comando supremo de Solano Lopes. Para eles, lutar era um dever sagrado. O local da batalha, o campo de Iatay, parecia ter sido escolhido pelo destino para uma tragédia. Era uma área bem aberta, ladeada por um arroio estreito. O terreno funcionava como uma armadilha perfeita para quem estivesse em menor número. A Tríplice Aliança soube usar essa geografia a seu favor. Eles cercaram as forças de Duarte por 3 lados. Os pelotões brasileiros estavam posicionados ao sul, os argentinos ao oeste e os uruguaios, também conhecidos como orientais, ao norte. Enquanto isso, o arroio bloqueava qualquer possibilidade de retirada para os paraguaios. Alguns historiadores defendem a ideia de que Duarte sabia que não tinha chance de sobreviver. Ele sabia que estava indo para o sacrifício. Mas mesmo assim, ele decidiu lutar. Sua missão não era vencer, mas sim atrasar o avanço aliado o máximo possível, ganhando tempo precioso para o resto do exército paraguaio. Às 9 da manhã, o silêncio do campo foi quebrado pelo som ensurdecedor dos canhões. Os canhões aliados começaram a bater firme nas posições paraguaias. Artigos militares apontam que mais de 20 peças de artilharia pesada foram usadas, uma força massacrante diante da artilharia limitada de Duarte. Testemunhos da época descrevem que o bombardeio era tão intenso que fazia o chão tremer como se fosse um terremoto. A fumaça da pólvora era tão densa que se confundia com a névoa fria da manhã, criando um cenário apocalíptico. Em resposta, Duarte posicionou sua infantaria em linha e ordenou que mantivessem fogo contínuo, mesmo sabendo que as munições estavam perigosamente escassas. Cada disparo paraguaio era uma demonstração de resistência desesperada contra uma força esmagadora. Um dos momentos mais brutais e decisivos da batalha foi a carga da cavalaria uruguaia.
comandada pessoalmente pelo general Venancio Flores. Consta que mais de 2.500 cavaleiros avançaram em uma onda avassaladora sobre as frágeis linhas paraguaias. Existe um relato não oficial, passado de geração em geração, que diz que, no primeiro impacto da cavalaria, a poeira levantada foi tamanha que parecia uma tempestade de areia engolindo a planície. Os paraguaios, mesmo em desvantagem numérica e cercados, resistiram com uma bravura impressionante. Eles formaram os chamados quadrados defensivos, uma tática clássica de infantaria usada para conter cargas de cavalarias numerosas transformando-se em fortalezas humanas armadas com baionetas. Por um momento, a disciplina e a coragem paraguaia conseguiram segurar o ímpeto da avalanche uruguaia, mas a pressão era simplesmente insustentável. Por volta do meio-dia, depois de 3 horas de confronto direto e intenso, a linha de defesa paraguaia finalmente começou a ruir. A munição acabou. Sem balas, muitos soldados passaram a lutar com o que tinham: baionetas, espadas, facões e até pedras. O campo de batalha se transformou em um caos de combates corpo a corpo. Os números finais são devastadores. Dos 3.200 soldados paraguaios, apenas cerca de 400 conseguiram fugir, aproveitando a confusão. Cerca de 1.200 morreram no campo, e mais de 1.600 foram capturados. O comandante Pedro Duarte, ferido durante o combate, recusou-se a abandonar sua posição até o último momento. Segundo uma tradição oral da região, quando um oficial argentino o encontrou e ofereceu rendição, Duarte teria dito: "Prefiro a morte à desonra." Ele foi capturado, mas sua frase se tornou um símbolo de sua resistência até o fim. Mesmo em meio ao massacre, a Batalha de Yatai teve seus próprios heróis e personagens marcantes. Um deles foi Domingos Crespo, um sargento-mor paraguaio. Dizem que ele conduziu pessoalmente a retirada de um pequeno grupo de jovens soldados, abrindo caminho com sua espada em meio ao caos. Ele é considerado por muitos como um herói não documentado da batalha, alguém que salvou vidas quando tudo parecia perdido. Do lado aliado destacou-se o coronel Leão de Palejas, um dos líderes uruguaios mais ferozes no combate. Ele ficou famoso por sua agressividade e coragem em Yatai, embora tenha sido morto posteriormente na guerra. E há também a figura do padre Joaquim Rivarola. Relatos indicam que, logo após o fim dos combates, o padre percorreu o campo de batalha, que estava coberto de corpos, dando a extremencal a centenas de soldados paraguaios que agonizavam, um gesto de humanidade em meio a tanta brutalidade. Como toda grande batalha, Yatai também é cercada de mistérios e histórias não oficiais que fascinam até hoje. Uma das mais famosas é a lenda do tambor fantasma de Yatai. Moradores da região afirmam que, em madrugadas frias de inverno, ainda é possível ouvir o som, distante de um tambor, ecoando da tropa paraguaia, como se a batalha nunca tivesse terminado. Outra lenda fala sobre um soldado brasileiro que teria desaparecido após o confronto. A história conta que ele foi acolhido por uma família paraguaia, se apaixonou, casou e viveu por décadas como fazendeiro na região, escondendo sua verdadeira identidade. E por fim, há o rumor sobre a carta de Duarte. Dizem que, dias antes da batalha, Pedro Duarte teria escrito uma carta ao próprio Solano Lopes, criticando duramente a falta de reforços e a estratégia suicida. Essa carta, se existiu, nunca foi encontrada, mas alimenta a ideia de que Duarte sabia que estava sendo enviado para a morte. As consequências da Batalha de Yatai foram imediatas e profundas. Foi uma vitória esmagadora e estratégica para a Tríplice Aliança, mas também marcou o início de uma campanha ainda mais brutal no Teatro de Operações do Rio Uruguai. A derrota paraguaia em Yatai abriu caminho para o cerco e a rendição da cidade de Uruguaiana, que seria conquistada pelos aliados semanas depois. Para o mundo, a batalha mostrou a determinação quase fanática dos soldados paraguaios, dispostos a lutar até a morte por sua pátria. Politicamente, a vitória fortaleceu as figuras de Venancio Flores e do presidente argentino Bartolomé Mitre. Já Pedro Duarte, mesmo derrotado e capturado, se tornou um símbolo eterno de resistência, desesperada e sacrifício. A Batalha de Yatai
é mais do que um simples evento militar. Ela é lembrada como um dos confrontos mais dramáticos da Guerra do Paraguai. Um episódio de coragem, sacrifício e tragédia que não só decidiu o destino de milhares de homens, mas também ajudou a moldar a história da América do Sul. É uma história que precisa ser contada e lembrada, para que possamos entender as profundas cicatrizes que essa guerra deixou em nosso continente. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais histórias como esta, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima!